Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar um filme francês, Anatomia de uma Queda, de 2023. Três dos últimos 5 vencedores da Palma de Ouro em Cannes foram indicados pela Academia ao Oscar de melhor filme, e um deles inclusive venceu a estatueta. Parasita, no ano de 2019. Isso consolida cada vez mais a tendência dos tradicionais festivais europeus darem o pontapé inicial na temporada de prêmios, e especialmente o evento francês. Anatomia de uma Queda levou o prêmio mais importante do festival em maio de 2023, e depois disso veio sustentando prestígio e admiração na França e fora dela, o que garantiu a sua indicação ao Oscar em 5 diferentes categorias. As you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. The forensic pathologist didn't have enough concrete elements. But what we can defend is a fall from the attic window with him bouncing off the shed roof. A nossa protagonista é ou não é a responsável pela morte do marido? Essa é a pergunta que gruda na cabeça do espectador desde as primeiras cenas, e existem indícios fortes para acreditar em ambas as teses. O filme começa com a Sandra, uma escritora alemã, concedendo uma entrevista no andar de baixo da residência onde ela mora com o marido Samuel. De repente, uma música muito alta começa a tocar vinda do sótão da casa, local onde o Samuel costuma trabalhar. Como o volume atrapalha a gravação do depoimento, a estudante que fazia as perguntas acaba indo embora ao mesmo tempo em que o filho do casal, o Daniel, vai dar um passeio com o cachorro. Algum tempo mais tarde, já na volta, ele encontra o pai estirado na neve, sem vida. E aí vem a indagação. O que teria acontecido nesse meio tempo? Se a história já não fosse interessante o suficiente apenas por essa premissa, alguns elementos adicionam uma generosa dose de tempero nesse molho. Primeiro, a propriedade onde o casal mora fica localizada em um local isolado, muito distante de outras estruturas humanas. Isso exclui a possibilidade de algum vizinho ter testemunhado algo. Segundo, o filho do casal, cujo depoimento seria crucial para as investigações, não só não estava presente no momento do fato, como tem deficiência visual. Ele não é capaz de enxergar, e o cachorro, inclusive, serve como guia para os seus passos. Ou seja, não existe uma testemunha ocular que possa prestar um depoimento confiável sobre o que poderia ter acontecido. Então, as únicas evidências que poderiam desvendar o caso seriam aquelas produzidas pela perícia, além de um estudo de comportamento da Sandra. Oui, mais là, le sens de la reconstitution, c'est de savoir quel niveau de voix est crédible. Mais Vincent, j'ai jamais crié. Écoutez, elle n'a pas parlé plus fort que ça, et surtout son fils maintient que les voix étaient calmes. Mais enfin, vous voyez que ça colle pas là. La musique recouvre tout, donc... Conforme as investigações avançam, novas evidências são colocadas sobre a mesa e deixam o caso ainda mais complexo. Um velho amigo da Sandra e também o seu advogado no caso, o Vincent, orienta que um possível júri jamais iria acreditar na tese de queda acidental. Por isso, ela acaba revelando uma tentativa de overdose do marido 6 meses antes da tragédia, depois dele ter abandonado os seus antidepressivos. Por outro lado, um hematoma mal explicado é visto no braço dela. Além disso, a autópsia conclui que o ferimento na cabeça do marido tinha acontecido antes da queda do corpo no chão. E para complicar ainda mais as coisas, uma gravação em áudio de uma briga que o casal tinha tido um dia antes da morte do Samuel é recebida como um prato cheio para a acusação. O caso vai parar nos tribunais, momento no qual o filme fica ainda mais tenso. Existem 2 grandes teses em debate durante o julgamento. A primeira delas, da defesa, mantém a versão de um acidente doméstico. Já a acusação afirma que o casal teve uma briga, a Sandra acertou o marido na cabeça com um objeto contundente e depois o empurrou do 3º andar. Selon ces hypothèses, quel type d'objet aurait été utilisé comme arme?
Alors, un objet lourd, donc probablement en métal ou alors en bois très dense, et certainement avec un angle ou un tranchant. Et avez-vous expertisé un ou plusieurs objets de ce type retrouvés sur les lieux? Vous savez pertinemment qu'on n'a pas retrouvé l'arme, ce qui n'empêche pas qu'elle existe. C'est quand même pas très compliqué de cacher une arme. A linha narrativa do filme vai ficando cada vez mais interessante porque é impossível ter certeza do que realmente pode ter acontecido. E na minha opinião, o fator que mais contribui para isso é a dubiedade dos dois personagens-chave. O filho Daniel, que se confunde durante a reconstituição do caso, e a própria Sandra. Se por um lado ela parece estar muito conformada para alguém que acabou de perder tragicamente o marido, por outro, fica difícil de acreditar que ela seria capaz de agir conforme a acusação pontua durante o julgamento. E o combustível para essa conclusão vem das revelações conjugais que são apresentadas ao longo do roteiro. O espectador descobre, por exemplo, que a relação do casal passou por uma profunda crise logo após o acidente que deixou o filho Daniel cego. A Sandra responsabilizava parcialmente o marido por isso. E mais à frente, ela também admite ter se relacionado com uma mulher cerca de 1 ano antes do fato. Ou seja, aquele não era um casal apaixonado, vivendo plenamente um relacionamento bem resolvido. Era um dia a dia conflituoso, cheio de ressentimentos e situações mal acertadas que iam se acumulando. Na minha opinião, uma realidade que também revelava a falta de coragem de ambos para dar um basta naquilo tudo. Parece que faltava maturidade para enfrentar a deterioração daquele casamento, o que obviamente não transforma a Sandra em uma assassina. E um dos recursos narrativos mais inteligentes utilizados por esse roteiro é a gravação da briga do casal. You're cold-hearted. You have no pity. Yes, and you have way too much for yourself. I can't stand any more of your fucking hate! You're violent! Yes, I am violent! Repare que apresentar uma evidência como essa só aumenta a especulação do que poderia ter acontecido e pouco contribui para a elucidação do caso. Isso porque boa parte do que é ouvido são os ruídos decorrentes do contato físico entre o casal, mas não fica claro para ninguém quem está batendo, quem está apanhando, qual é a relação de forças entre os envolvidos, qual é a expressão nos rostos de cada um, nada. Não existe concretude, então a construção imagética da cena fica a cargo da imaginação de quem escuta, já condicionada pela própria tese pessoal. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de destacar a genialidade do roteiro. Ele não nos dá respostas fáceis, como se quisesse nos ajudar a montar um quebra-cabeças. A intenção do filme não é elucidar o que aconteceu, e sim demonstrar como a subjetividade exerce um papel fundamental na construção imagética que nós, seres humanos, fazemos de pessoas ou situações. Como o espectador jamais recebe uma prova cabal de acusação ou absolvição da Sandra, é realmente impossível saber se ela assassinou ou não o marido. No final das contas, o filme serve mais para levantar uma reflexão sobre a construção de narrativas e as suas consequências. Para mim, esse é um dos roteiros mais bem estruturados dos últimos anos. Não só ele nos engana no bom sentido, como também é capaz de manter a nossa atenção até o último segundo. E o que seria uma grande frustração depois de 2h30, ou seja, não saber exatamente o que aconteceu, acaba se tornando o motivo da sua existência. Além disso, a riqueza dos diálogos e a divisão narrativa eficiente entre as cenas de reconstituição e de julgamento fazem desse um dos melhores trabalhos indicados pela Academia na categoria de melhor roteiro original. It's a genre movie, you know. There is a lot of kind of movie like this, so we had to find a way to create our movie, and we wanted to create something without some too much effect, you know, without additional music, to do some very realistic thing, you know, not playing
like in genre movie. Essa que você acabou de ouvir é a francesa Justine Triet, que escreveu o roteiro ao lado do marido Arthur Harari e também dirigiu a obra, sendo indicada em ambas as categorias. A sensibilidade dela na construção de cada cena, nos enquadramentos, na construção do suspense e no desenvolvimento da tensão são uma verdadeira aula de cinema. Anteriormente a esse trabalho, ela já vinha sendo reconhecida pelos grandes eventos franceses de cinema. Na Cama com Vitória, de 2016, foi indicado para melhor filme nos prêmios César, que seriam os análogos franceses ao Oscar. Já Sibyl competiu pela Palma de Ouro em Cannes no ano de 2019. Segundo algumas declarações que ela deu após a estreia do filme, Anatomia de uma Queda foi gestado pelo seu desejo pessoal de desenvolver uma história de julgamento. Já parte da inspiração veio tanto do filme norte-americano Anatomia de um Crime, de 1959, quanto do caso Amanda Knox, onde uma jornalista norte-americana ficou 4 anos presa na Itália após ter sido acusada de assassinar uma colega de apartamento. Posteriormente, ela foi inocentada das acusações em um novo julgamento. Outra característica de excelência do trabalho dela está na direção de atores. E é interessante descobrir que a atriz Sandra Hüller nunca soube durante as filmagens se a sua personagem era ou não culpada pelo crime. O que explica, é claro, o estado psicológico e comportamental dela. But what you say is just, it is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes a couple is kind of a chaos and everybody is lost, no? And sometimes we fight together and sometimes we fight alone and sometimes we fight against each other. That happens. Eu destaco aqui o excelente trabalho de Sandra Hüller, que merecidamente foi indicada como melhor atriz do ano. E ela registra a estatística de também fazer parte do elenco de um outro indicado ao Oscar de melhor filme na temporada, o britânico Zona de Interesse. O filme também recebeu uma indicação na prestigiada categoria de melhor montagem, o que eu acho justo, ainda que esse não seja o aspecto mais extraordinário da obra. A receptividade da crítica ao filme foi muito alta desde o início, e na França ele competiu de igual para igual nas bilheterias com os fenômenos Barbie e Oppenheimer em 2023, tendo vendido mais de 1 milhão de ingressos no país. Se uma vitória na categoria de melhor filme internacional parecia garantida com todo esse currículo, tudo foi por água abaixo a partir do momento em que a comissão francesa não escolheu o título como seu representante, tendo preferido O Sabor da Vida, que também foi exibido no Festival de Cannes. Uma decisão apertada, polêmica e cheia de controvérsias, que parte do fato do filme ter apenas 60% dos diálogos em francês e vai até o posicionamento político e social da Justine Triet. Ela sabidamente desagrada boa parte dos mais influentes nomes do cinema francês, especialmente da velha guarda. É até possível inferir que existe uma segunda camada de interpretação para a história daquela protagonista, que se recusa a ser submissa como imigrante, mulher dedicada ao trabalho ou bissexual. Repare como os enquadramentos dela nunca são de cima para baixo, como se colocassem o espectador em uma posição superior para julgá-la, e sim no sentido contrário. I'm the one frustrating It's you. not about who's blaming who or who's frustrating who. The frustration is there and we're both dealing with it, you see. Me personally, I refuse to rot inside, so I find solutions, and at this point sex was just a question of personal hygiene. Anatomia de uma Queda não é só um vencedor justo da Palma de Ouro em Cannes, como totalmente merecedor das 5 indicações que recebeu ao Oscar. Com uma construção narrativa de rara felicidade, roteiro muito acima da média e temática socialmente pertinente, essa é uma obra forte, contundente e atemporal. Merece ser revisitada a qualquer tempo e é muito reconfortante ver a Academia reconhecendo essa sensibilidade. Everything you hear in the trial, it's twisted, you know. And it wasn't like that, you know.
Your father. Your father was my soulmate. We chose each other, and I loved him. But how do you prove that? E agora eu quero saber a sua opinião sobre Anatomia de uma Queda. A Sandra matou ou não o marido, hein? Deixe o seu palpite aqui embaixo e já aproveite para deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Também confira o nosso programa exclusivo de membros, que dá direito a vantagens exclusivas. A gente segue conversando sobre todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal, sendo que a próxima análise vai ser de Os Rejeitados, de Alexander Payne. E atenção, não perca a melhor cobertura do Oscar 2024 aqui no canal Meu Tio Oscar. Dia 10 de março, a partir das 18 horas pelo horário de Brasília, vai ao ar a melhor cobertura sem cerimônia, transmitida diretamente do Meu Tio Oscar Night Experience em São Paulo. Eu vou receber convidados mais do que especiais ao vivo e te espero aqui. Até lá!